Muito bom dia, como é que vocês estão? Olha só, hoje é o nosso 7º dia, faltam apenas 14 dias para a gente finalizar aí essa jornada do Desperte Sua Voz, que você permaneça nesses 21 dias, que você siga firme, que você não falhe nenhum dia, ainda que você não consiga assistir o vídeo no horário, né, pela manhã ou à tarde, mas que você não termine o dia sem assistir a mensagem, tá bom? O capítulo de hoje é lá Deuteronômio 7 e com o tema que diz a separação do coração emocional e espiritual. Eu quero trazer aqui alguns versículos, né, que a gente vai falar em cima deles. O capítulo 7 ele fala do privilégio da santidade. Já começa assim: quando o Senhor, seu Deus, o fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Estas 7 nações são muito mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos, e vocês as conquistarem, destruam-na completamente. Perdão. O verso 5 diz assim: portanto, façam o seguinte: quebre os altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas, cortem os postes de Aceara e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertencem ao Senhor, seu Deus, dentre todos os povos da terra. O Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Eu e você, nós somos propriedades especiais do Senhor. Aí aqui no verso 12 diz assim: se vocês guardarem este estatuto e cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, suas terras e seus animais. Aí o 14. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum dos seus homens e mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade, não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele os enviará sobre todos os seus inimigos. Aí aqui, no verso 21 agora. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês. É Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações diante de vocês, pouco a pouco. Amém. Quando a gente fala sobre separação do coração emocional e espiritual, como diz aqui a palavra, que nós somos um povo separado de Deus. Quando a gente diz um povo separado, quando a palavra, né, traz isso, um povo separado, isso conflita muito com os nossos desejos, as nossas vontades e também os desejos e as vontades de Deus. Por isso que, por exemplo, nós vamos passar por muitos processos para que o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa comunicação, a nossa linguagem, o nosso vestir, ele represente Cristo, ele represente Jesus, ele represente Deus. É por isso que muitas vezes a gente é julgado, é mal interpretado, porque tem algo, né, em mim, no meu coração, que precisa haver essa separação.
entre aquilo que a minha carne leva para o emocional, nas atitudes, nas emoções, na impulsividade do dia a dia, e aquilo que o Espírito ele vai transformando e moldando em mim, né? Então, tinha coisas que eu falava e já não falo mais. Aquilo que o apóstolo Paulo falava, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora que eu sou homem, eu tenho que agir como homem. A mesma coisa pra gente, né? Por isso que a maturidade espiritual, ela traz essa mudança de visão, essa mudança de comportamento. Tinha coisas que lá no início a gente rebatia, batia de frente, brigava, e a maturidade ela te faz olhar para isso e agir de forma sábia. Não que vai ignorar tudo, deixa falar, deixa fazer, não. Mas é que você vai saber o momento certo de falar, de se posicionar, de agir com sabedoria. E essa separação, ela vem para proteger o nosso coração das influências. Porque aqui, influências que eu digo é tanto de ambientes, quanto de pessoas, quanto de lugares, sabe? Às vezes a gente não tem a noção do quanto que nos deixamos influenciar, principalmente pelas redes sociais. Aquilo que o outro fala, aquilo que o outro posta, aquilo que a pessoa veste, ou seja, tudo se torna uma influência, mas não é a referência verdadeira que a gente tem que ter. E isso ele vem para ser removido do nosso coração, para que a nossa identidade permaneça alinhada. Se existe algo no meu coração que vai desalinhar a minha identidade com Deus, eu vou entrar num processo onde isso vai ser tratado. Só que ele só vai ser tratado no momento que eu identificar isso, né? E que eu reconhecer que eu tenho aquilo ali, que eu sou daquele jeito, porque aquilo não adianta só eu saber que sou, eu saber que eu tenho que fazer, é necessário o fazer, o entrar em ação, o ter essa atitude, né? E aqui do verso 1 ao 5, Deus ele fala para não fazer aliança com outras pessoas, para destruir todos os altares, para destruir, sabe, quando Deus colocar aquele povo nas mãos dele, né, aquelas nações, né, nas mãos do povo, é para destruir tudo. Ou seja, não é para fazer aliança, não é para guardar coisas. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali lá na frente vai se tornar algo que vai possivelmente desviar, né, o povo, né, da rota. Então, o que a gente tem que entender? Que nem toda conexão, ela destrói rápido. Ela te influencia rápido. Não, algumas conexões, elas vão te influenciar sutilmente, sem perceber, né? Quando você já se pega falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma, alguns vão desviar lentamente. As pessoas elas não percebem o quanto que em ambientes, vínculos, ciclos, relacionamentos, aprovações, cultura, rede social, isso começa pouco a pouco a mudar as nossas prioridades. E aquilo que era prioridade não se torna, sai de ordem, né? Então, se Deus era prioridade, a gente coloca prioridade em outras coisas. E isso, de uma certa forma, vai enfraquecendo a nossa identidade, o nosso discernimento e a nossa fé. E quando as influências alteram a nossa identidade, aí que começa a nascer as dependências. Dependência da aprovação, dependência de ter alguém, sabe? As dependências são criadas a partir dessa distorção que acaba tendo na nossa identidade. No verso 4, que ele traz aqui, deixa eu pegar. Diz bem assim, que eu não li, né? Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Deus falou, né? Não faça aliança, destrói tudo, não deixe nada, porque isso vai fazer os seus filhos lá na frente se desviar. O afastamento, ele começa no emocional. É onde a gente passa, né, a buscar validação e aceitação, reconhecimento e apego, porque eles conviveram com aquilo ali durante um tempo.
Se eu falo de Deus, mas eu não tenho uma experiência com Ele, eu vou chegar a questionar, vou chegar a duvidar, fazer um monte de situações, o que vai acontecer? Eu vou passar a querer que Deus me dê um sinal. Só que se eu ficar esperando só ver e tocar, né, ver algo materializado ali, mas o meu ouvido, a minha percepção, meu espírito, ele não estiver conectado, eu não vou conseguir ver quando Deus se manifesta. Por isso que acaba se criando os ídolos. Porque eu tô vendo, eu tô pegando, eu tô tocando e a fé já passa a ser naquilo que já é visível aos olhos, né? A identidade espiritual, ela exige essa separação emocional, porque a gente não consegue permanecer inteiro quando o nosso coração ele está dividido. E essa separação, ela dói. Ela dói porque tem apego, ela dói porque a gente cria vínculos, ela dói porque a gente, né, cria sonho, idealiza toda uma situação. Só que a gente tem que entender que o amor de Deus com a gente não é por performance. O amor de Deus é pela graça, é porque somos filhos e simplesmente filhas. Filhas, filhos, e não necessariamente precisamos fazer muitas coisas para ser reconhecido, para ser é, validado ali por ele, tá bom? E o processo, esse processo de formação, esse processo de separação, ele não é de forma instantânea. Alguns sim, né? Mas tem outros que são gradativos. Por quê? Porque processos gradativos eles precisam de uma estrutura emocional. E essa estrutura, para ela amadurecer, em alguns casos vai ser preciso trabalhar em profundidade. Por isso que quando a gente vive muito na superficialidade, quando a gente vive muito no raso, a gente só tem revelação rasa, só tem algo ali que é muito superficial, que é temporário, sabe? Que é instantâneo ali. Mas quando a gente se permite, sabe, que Deus leve a gente para essa profundidade, existem alguns processos que vão ser muito mais doloridos. Por quê? Porque a gente avançou um nível maior. E para aquele nível maior, a raiz do que nos impede de viver mais de Deus também é maior. E aí, quando a gente percebe, né? Eu atendi uma cliente que ela falou que ela tava, né, com medo de sair do trabalho. E ela se deparou com medo e insegurança. E ela queria tratar essas duas situações. Aí eu falei para ela, então comece a olhar primeiro pro medo e para a insegurança, porque essa raiz dessa dependência, ela é muito mais profunda. Só que eu não vou te dizer tudo, porque você não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Você vai resolver por camadas. Qual que é a camada que você consegue ver agora? É medo e insegurança. Então comece a olhar para o medo e para a insegurança. Que aí quando você conseguir resolver e lidar com essas duas, vai aparecer uma outra. E depois que você resolver, vai aparecer outra, vai aparecer outra, vai aparecer outra. Parece que nunca vai acabar, só que acaba. E o que que você percebe? Que esse processo todo que você estava arrancando, que deu uma sensação de perda, por outro lado, te fortaleceu. Então, você estava separando, arrancando do coração aquilo que te mantinha presa, mas no seu espírito você estava fortalecendo as suas raízes para que você tivesse, né, para que você tenha convicção. E é assim que acontece com a gente. E a gente tem que estar atento porque quanto maior o nível de profundidade que eu vou com Deus, ou que eu busco isso dele, que eu vivo com ele, maior vai ser a exposição das nossas raízes que ele vai fazer. Só que essa exposição não é para machucar, não é para ferir, não é para punir, mas é para nos alinhar com ele. E claro, né, ele não expõe tudo de uma vez, ele expõe no tempo certo. Quando ele perceber que eu e você nós estamos preparadas para passar por uma nova cirurgia. É mais ou menos isso, né? E no verso 18 e 19, deixa eu ler aqui, ele fala bem assim:
Eu não li. Não tenham medo delas, lembre-se apenas daquilo que o Senhor seu Deus fez. Fez ao faraó e toda a terra do Egito. Então lembre-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor seu Deus enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos e lembre-se dos sinais e maravilhas da mão forte e do braço poderoso com os quais os tirou do Egito. Amém? E aqui fala, né, que a memória espiritual, ela protege contra o medo emocional. Quem esquece do cuidado de Deus no passado não consegue olhar para o futuro e confiar. Se você esqueceu do cuidado de Deus lá no passado, quando Ele te sustentou, quando Ele era a pessoa que estava ali contigo, no futuro você vai ter dúvidas. E a dúvida gera medo. E aí, do medo, você ouve os piores conselhos, você toma as piores decisões, porque todas elas são baseadas pela influência de não dar certo, de errar, de ficar sozinha, de fracassar. E o que a gente tem que entender? Que todo esse processo do medo, ele não vai permitir que você você passe por ele sozinha. Quando Deus ele quer elevar você para um novo nível, um nível diferente, e você está presa no medo, ele vai colocar uma pessoa próxima de você para que essa pessoa te ajude com esse medo e desperte em você aquilo que você tem. Se você fala assim, eu não sei, eu não sei me comunicar, não sei me expressar, eu tenho medo de falar em público. Quando a palavra diz que Deus nos enviou, né? Jesus nos enviou para fazer o ID, isso significa que o ID seria comunicando, porque a gente tem que falar a palavra, né? E aí, ai, uma espinha no meu nariz está me irritando. E aí, como que eu vou pregar a palavra? Como que eu vou falar se eu não me comunico, se eu não me expresso? Então, todos nós temos essa habilidade de comunicação. Claro que uns mais desenvolvido com que o outro. Só que se você tem vergonha, se você tem timidez, se você trava, se você fica nervosa, se você tem um piripaque, Deus ele vai colocar uma pessoa que superou esse medo que você está enfrentando para que ela te ajude e você destrave, você ative, desperte o dom que você tem. Eu tô dando o exemplo do medo, mas pode ser qualquer outro. Pode ser cantar, pode ser tocar, sabe? Pode ser pintar, pode ser qualquer outra habilidade que você tenha, mas que tá aí adormecida por algum motivo. E aí a gente tem que entender que nem toda conexão ela vai sustentar propósito. Algumas só vão alimentar as nossas carências emocionais. Porque para avançar para esse novo nível, eu tenho que ter esse discernimento de saber quem são as pessoas que eu vou me conectar para aquela estação e para aquele tempo. E não só me conectar e entender o propósito dela para minha vida. Porque vai ter pessoas que, eu falo isso no curso de dependência emocional, vai ter pessoas que vão ser de uma estação, de duas, de três e de quatro. Só que, às vezes, a pessoa de uma estação você quer segurar. Você se apegou, você construiu vínculos e tá difícil soltar. Só que para você avançar, tem que liberar essa pessoa, liberar o destino dela e o seu também. Mas essa percepção a gente só tem a partir do momento que a gente busca se entregar para aquilo que Deus ele quer formar em cada um de nós. Amém? Que essa mensagem ela possa trazer para você reflexão daquilo que divide o seu lado espiritual e o seu lado emocional. Amém? Tá bom? Então, eu quero finalizar apresentando, né, esse momento que a gente, sabe, ore para que o Senhor, ele venha revelar aquilo que ele quer separar. Porque o coração, quando ele se realinha, existe algumas coisas que não faziam parte do propósito que ele vai ter que limpar. Amém? Pai, nós te apresentamos, Senhor, aqui
esses 7 dias. Até que o Senhor revelou áreas que estavam escondidas no nosso coração, até aqui o Senhor mostrou coisas que a gente não estava conseguindo ver, coisas que estavam dividindo o nosso coração, e eu quero clamar a Ti para que o Senhor nos realinhe nosso coração, realinhe nosso posicionamento, realinhe nossa motivação. Tudo aquilo que estava desajustado e fora de ordem, nos ensina a colocar em ordem, Pai. Aqueles que estão passando por um processo mais difícil, que exige um nível de profundidade maior, Senhor, sustenta, que eles não venham desistir, que eles não venham parar, que eles não venham olhar para a circunstância, mas que eles venham olhar para aquilo que o Senhor está construindo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E eu vejo você aqui amanhã para o nosso próximo vídeo.